para você que nos visita hoje, você que nos honra com a sua presença, que Deus vos abençoe de maneira toda especial e poderosa. Eu vou ler um texto da Bíblia Sagrada, escrito no Evangelho, segundo escreveu João. João escreveu o Evangelho que nós iremos ler, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 20, versículo de número 19, versículo de número 24 a 26. 20 e 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Agora do versículo 24 até o 26. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Agora vamos ler também, vamos ler até o versículo 30, pode deixar aí até o versículo 30. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Eu queria ler também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é uma reflexão, não é uma mensagem longa, mas uma reflexão para o nosso pensamento hoje. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos podem dizer amém? Se fôssemos aqui explanar bem esse texto, nós queríamos explanar com mais tempo disponível para que nós pudéssemos participar da ceia conscientes de tudo aquilo que nós temos lido e ouvido aqui esta noite, porque a palavra de Deus ela é viva. Mesmo quando você fala a palavra, você lê a palavra, ela já tem o seu efeito. Tem um efeito eficaz, a palavra de Deus. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa me falou: olha, eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, não foi por nenhuma palavra que eu ouvi assim, aleatória, mas eu era motorista de táxi, estavam no táxi, e ali naquele momento que o táxi não está fazendo nada, principalmente agora, né? Mas isso já tem bastante tempo. O taxista estava sentado, ele sentou ali à beira da calçada, ele começou a olhar, o vento passou e veio trazendo algumas folhas, e dentre aquelas folhas, ele pegou uma folha e justamente era uma página da Bíblia Sagrada. Esse irmão não é um irmão fictício, não é história fantasiosa. Eu falei com aquele irmão, eu o conduzi no discipulado, ele foi batizado nas águas. Ele falou que pegou aquele pedaço de Bíblia
que ele mal sabia que era Bíblia, e quando ele abriu ali, aquele papel, começou a ler, e começou a ver as palavras no Evangelho de São Marcos, foi justamente onde ele abriu, que estava dizendo, e disse Jesus, ele foi lendo, e tinha repetido, e disse Jesus, várias vezes naquela página, e uma daquelas palavras tocou muito forte ao seu coração. Ele falou, Jesus falou aqui só nessa página que eu estou lendo várias vezes, ele deve ter falado mais coisas, eu quero me interessar por isso. Aí um belo dia, ele entrou lá na igreja que estávamos trabalhando, eu não era pastor ainda, eu era um dirigente de escola bíblica dominical, viu, pastor Luiz, estava dirigindo a classe que nós começamos, a classe Levi. Eu acho que a Eunice e a Cláudia conhecem, lembram dessa classe. Nós começamos uma classe para novos convertidos, de repente entrou aquele homem, e ele sentou, e estava desesperado, ansioso, eu estava ministrando a aula, terminou a aula, eu senti de falar, o senhor queria falar alguma coisa, aí ele contou essa história, eu estava lá no ponto de táxi, veio essa folha, e eu quero saber mais, o que Jesus disse, além disso que está aqui. Aí eu comecei a falar, Jesus falou muitas coisas, dentre elas ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí comecei a pregar para ele ali, ele estava totalmente assim, tremendo, atemorizado, porque na sua casa tinha uma criança doente, era o seu filho, menor de idade, estava muito enfermo. Ele falou, então eu fiz uma síntese assim, da mensagem da salvação para ele. Ele falou, eu quero aceitar Jesus. Quem era o superintendente da escola bíblica dominical, era o avô do Leandro, que já foi arrebatado, que estava ali até há pouco. Está onde? Ah, está lá atrás, foi lá para trás, muito bem. É o seu avô, o pastor Natanael Pedro. Aí eu levei aquele rapaz até a frente e falei, pastor Natanael, esse rapaz, ele agora ouviu ali na escola dominical, na minha classe, e ele quer aceitar Jesus. E ele falou, eu quero aceitar Jesus. Ele imediatamente, sem ninguém mandar, ele ajoelhou ali, eu ajoelhei com ele, ele pegou, tirou do seu bolso uma carteira de cigarros, ninguém mandou ele fazer aquilo, mas ele falou, eu não quero mais fumar daqui para frente, isso está estragando a minha vida física e está me tirando o contato com Deus. Eu quero aceitar Jesus e parar com isso. E colocou aquela carteira de cigarro ali em cima, e nós oramos por ele. Ele foi lavado, remido no sangue de Jesus imediatamente. Então o nosso Deus, ele é poderoso. Eu quero dizer com isso que ele estava no lugar certo, na hora certa. É o tema de hoje para nós encerrarmos, antes de distribuirmos a ceia. Você precisa, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. Então aquele irmão aceitou Jesus, e teve alguns casos assim hilariantes com ele, que ele virou aquele crente bastante fervoroso, muito fervoroso. E ele um dia, e eu assumi como filho na fé, e evangelizando, levando discipulado na casa dele e tal. Aí ele chegou para mim apavorado, na escola bíblica sempre, ele estava terminando a escola. Ele falou, olha pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa para orar, porque o negócio aquela criança que estava doente foi curada, mas agora está as crianças todas chorando. E eu cheguei lá para orar com aquele rapaz. Eu levei o outro irmão comigo, e eu cheguei lá, notei aquela situação bem constrangedora. E a mãe, ela tinha uma criancinha de colo, aquela criancinha tinha que ser amamentada. As mães sabem, quando a mama está bem cheia de leite, começa a doer, e a mãe estava chorando de dor, a criança chorando de fome, e as crianças chorando sem comer. E eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não pastor, eu hoje, de ontem para cá, eu decretei um jejum aqui em casa. Eu amarrei o cachorro, amarrei o gato,
e as crianças, ninguém vai comer. E quando aconteceu um milagre aqui, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Estava todo mundo de jejum e aquela choradeira tremenda. Aí Deus me deu a lucidez. Eu falei, não, meu irmão, não vou falar o nome dele, né, para não expor, mas ele é vivo, está atuante hoje, uma igreja muito boa, um obreiro da seara do Senhor. E ali eu falei, olha, o caso é o seguinte, Deus nos dá sabedoria, meu irmão. Então, eu creio que a tua fé que levou o Senhor a colocar essas crianças todas para ficar em jejum, o cachorro estava latindo, feito doido, em jejum, o gato miando, e aquela confusão tremenda. Vocês imaginam que confusão? Aí eu falei, olha, vamos fazer uma oração agora. Aquele irmão que estava comigo ficou assim um pouco, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós entregamos agora esse jejum nas tuas mãos, que esse irmão fez, em nome de Jesus, porque cremos que tu já operaste um milagre, amém. Eu falei, solta comida para todo mundo, coloca a criança no peito para mamar, e aí o milagre aconteceu, ficou tudo quietinho, o cachorrinho com a barriga cheia, o gato, a criança amamentou, e é assim que Deus faz. Então, o nosso Deus é o Deus que opera em coisas insignificantes. Esse texto que eu li, fala de um obreiro, Tomé, era discípulo de Jesus, ele faltou ao culto. Quando ele faltou ao culto, faltando ao culto, ele não viu que Jesus entrou pela porta e a porta estava fechada. Quando os seus colegas falaram para ele, ele não acreditou. Ele falou, eu só acredito se eu ver isso acontecer. Então ele estava sempre com Jesus, mas sempre na hora errada ele dava os seus palpites. Uma certa ocasião, até naquela época, quando Lázaro estava doente, eles falaram para Jesus ir até lá. Depois vocês leiam o texto, capítulo 11, João narra isto. Aí ele falou, olha, eu vou para lá para morrer com Jesus? Vou nada. Ele sempre era esse crente do contra, né? Ele não queria muito estar ali à beira de Jesus, ele sempre faltava na hora certa. Ele perdeu o grande milagre que Jesus chegou lá, Lázaro estava morto realmente, mas 4 dias morto, Jesus chegando, acontece ressurreição. Você crê nisso? Eu creio nisso, Quem sabe os teus sonhos, os teus projetos já morreram. O pastor Alessandro já falou aqui, quem sabe você já desistiu daquilo que você estava planejando, mas Deus hoje, Ele quer ressuscitar os teus sonhos, porque você está no lugar certo, no lugar onde se prega a palavra de Deus. Então, na realidade, eu quero encerrar esta palavra dizendo que todos nós, precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Aquele irmão que eu falei aqui, eu quase de vez em quando falo o nome dele, mas a gente tem que policiar porque a internet vai longe, né? Então, ele ficou muito meu amigo, realmente. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos essa igreja aqui, em fevereiro de 2019, e quando nós abrimos aqui, aí entrou um rapaz aqui, e eu estava aqui ajudando, aí estava aquela confusão de arrumar as coisas e tal, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, o senhor que é o pastor Paulo Silva? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, meu pai fala muito do senhor e tal. Aí eu conversei com ele, um rapaz simpático. Eu estou no horário de almoço, eu estou trabalhando por aqui por perto, eu passando aqui, então resolvi chegar e vi que o senhor que falaram que era uma igreja que o senhor estava começando aqui. Aí eu falei, mas você é filho de quem? Imagine, filho de quem que eu falei, eu sou filho do irmão fulano de tal. É o Tito Cus que deixou as crianças lá todas de jejum.
Aí eu falei, mas você é filho dele? Ele falou, eu sou, pastor. E lá em casa todo mundo é crente, todo mundo é crente, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Então quero dizer para você, esteja no lugar certo, na hora certa, que tudo vai dar certo, porque Jesus, Ele está no controle das nossas coisas, das nossas vidas também. Tomé perdeu grandes oportunidades, mas nós queremos aproveitar as oportunidades. Esse irmão, só para concluir, eu já comecei a falar da vida dele, vou falar mais um pouco. Então, ele, depois que crente, bastante ativo, viu, moço? Alexandre gostou, né? Então, aí ele estava lá, daqui a pouco ele precisou mudar para um outro bairro, que aqui é um bairro aqui de São Paulo, bem próximo nosso. Aí encontrei com ele, como é que está? Tudo bem? Alegre, sempre alegre, feliz da vida. Tinha quantas crianças? Eu acho que eram, quando eu conheci, tinha uns 4, acho mais uns 2 aí, por aí. Eu perguntei para o menino que veio aqui falar comigo, devia ter uns 7 filhos por aí. Aí ele falou, lá em casa agora é uma orquestra. Ele falou, mas como é que você fez essa orquestra? Eu resolvi, fui lá na loja de instrumentos de São Paulo, comprei um clarinete, um trombone, um trompete, só não comprou violino, viu? Comprou todo instrumento barulhento mesmo, instrumento, e comprou um instrumento para cada filho, e chegou em casa e falou, olha, você vai tocar esse, você vai tocar esse, você vai tocar aquele. Os meninos não sabiam música, colocou para estudar música e formou uma orquestra dentro da casa dele, orquestra de instrumentos. Veja como Deus faz. Deus, Ele ilumina a nossa mente hoje, esta noite. Deus está abrindo a tua mente para que você esteja sendo usado por Deus para abençoar outras famílias, para abençoar outras pessoas. Esteja no lugar certo, na hora certa, que tudo vai dar certo. Isto é a palavra que Deus traz para nós essa noite, mais uma vez, antes de participarmos da ceia do Senhor.